Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. E eu queria pedir assim, encarecidamente, se você puder, em reverência à palavra de Deus, se você pudesse colocar de pé, o Senhor agradece. Amém? Em reverência à palavra do Senhor que nós vamos ler. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Quem achou? Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, a toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Podem sentar-se, amados, por favor. Amém. Amém. Quem aqui está no projeto de vida? Amém? Quase todos, né? Projeto de vida 2026 com o seguinte tema. E você sabe que ele continua. É projeto de Deus. É plano do Senhor. Que cada um de nós sim avance. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem promessas para as nossas vidas que tratam o nosso coração. Irmãos, quando meditando na palavra, o Senhor trouxe essa reflexão para a minha vida, a primeira coisa que veio foi a constatação de uma realidade. Somente Deus, só Ele tem a capacidade de nos conhecer da forma mais profunda que a gente possa imaginar. Só Deus sabe e conhece daquilo que está no nosso coração. Ele, por ter nos feito, nos formado, é quem bem entende aquilo que está se passando na nossa alma. Ele vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele conhece, Ele sabe de tudo. Eu não tenho medo de dizer, Deus nos conhece ainda mais do que a gente possa nos conhecer, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos sentimentos. Isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso, que diante disso, mais do que ninguém, muitas vezes a gente até tenta, muitas vezes a gente até acha, mas diante de situações que às vezes surgem na nossa vida, sentimentos, pensamentos podem dominar a nossa alma e o nosso coração. E dependendo de quais sejam, eles podem acabar
comprometendo, limitando a nossa caminhada, a nossa jornada. Nós passamos aqui 7 semanas, aqui através da palavra de Deus, Deus falando ao nosso coração, e Ele tem uns sonhos e projetos para a nossa vida. Quem tem sonhos aqui? E são sonhos do Senhor para a nossa vida, projetos e tudo. Mas tem uma coisa que é importante. Eu preciso realmente saber como é que eu estou, porque dependendo do que esteja em mim, isso pode me atrapalhar. E ninguém mais do que Deus tem interesse de abençoar a sua vida, de ver você bem. Quando eu falei isso hoje pela manhã, quando estava orando a Deus por essa palavra, aí veio essas 2 palavras no meu coração: fatores limitantes, situações que podem nos parar, sabe, Daniel, ou até mesmo nos colocar para trás, diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. É uma palavra de reflexão. Eu peço muito a Deus que, se você estiver atento aí, essa palavra possa chegar na sua vida, porque Ele quer que você saia daqui hoje bem. Ele quer que você seja abençoado hoje aqui, sabe? E pastor, de que o senhor está falando aqui? Nessa passagem, para a maioria de nós, muito conhecida. Uma coisa que o senhor tratou aqui comigo, foram situações que Deus enxergou em Josué. Veja só qual é aqui, dentro aqui do contexto. Pense, Deus tinha uma promessa para o povo de Israel: libertação da escravidão do Egito e condução do seu povo à terra prometida. Ali o Senhor estabeleceria com o seu povo a aliança, e ali o Senhor abençoaria Israel para que ela crescesse. A primeira fase desse projeto se deu com a libertação do povo. Através de quem? Alguém me ajuda? Moisés, um dos, se não o maior do Antigo Testamento, líder levantado por Deus para cumprir um propósito sobre o seu povo. Moisés, onde Deus usa ele extraordinariamente para libertar o povo da escravidão do Egito e começar a peregrinação até a terra prometida. Só que, em determinado ponto, o que é que acontece? Moisés morre. A morte de Moisés, o primeiro impacto. E Josué, então, tem o conhecimento. Agora, Josué, vai ser você. É você que vai ter que dar continuidade a essa missão. Só que nesse momento, Josué, ele chora a perda de Moisés. Nesse momento, sentimentos de tristeza, de desamparo, começam a encher o coração dele. Como se não bastasse, ele que ao longo de tantos anos caminhou com Moisés, ele testemunhou o grande desafio, além do deserto, que era cuidar daquele povo. Quem conhece um pouco do Antigo Testamento? O povo era complicado? Sim ou não? Era, amados. Várias e várias vezes ali, o pessoal, bora tacar pé de Moisés. Moisés não tinha cemitério suficiente no Egito não para a gente morrer aqui, era desse nível para cima. E aí, Josué tem a consciência, vai ser você que vai ter a missão de conduzir esse povo. Vai ser você que vai ter, além de conduzir, agora chegou uma nova fase de batalhas. A terra prometida, ela simplesmente não seria entregue ali, o pessoal ia passar a escritura. Não, ia ter que conquistar. Vários inimigos, ele ia ter que enfrentar. Aí, amados, é muito claro aqui, 2 situações que a gente vê, que certamente estavam passando aqui, pelo coração de Josué. Primeiro, ele estava com medo. E segundo, ele estava se sentindo muito incapaz e fraco. Pastor, de onde é que o senhor tira isso? Os especialistas nas escrituras sagradas, os grandes teólogos, eles nos chamam a atenção para fatos muito importantes na Bíblia. Especialmente quando se trata
Deus falando. Quando Deus fala, é sempre um fenômeno extraordinário. Aqui diz que o Senhor aparece a Josué e fala com Josué. E quando ele fala e costuma repetir, é mais do que um sinal que essa repetição que Deus ali enfatiza tem algo muito mais profundo para ser tratado. Você que prestou atenção na leitura, por 3 vezes Deus libera uma palavra para Josué. Quem lembra? Eu não escutei não. Josué, seja. Josué, seja. Escute. Você vai mandar alguém ser forte, se essa pessoa já é forte? Você, Martinha, vai dizer, seja corajoso para uma pessoa que já tem coragem? Isso só é dito para quem está se sentindo fraco e está com medo. Naquele momento, o Senhor sondou o coração de Josué. E o que ele estava sentindo e passando naquele momento, estava aí para comprometer todo o propósito do Senhor. E aí, Senhor, Josué olhou assim, como vai ser agora? Eu estou sem meu líder. Eu estou sem aquele que me apoiou, aquele homem que tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. Ele partiu, a minha referência, o meu apoio, o meu mestre, ele não está mais comigo. E agora tem uma nação para eu conduzir. Os pensamentos mais comuns eram esses. Como é que vai ser? Eu tenho medo. Acho que eu não tenho capacidade disso. Eu vi o que Moisés passou. Eu vi o que Moisés penou na mão desse povo. E Moisés era Moisés. Quem sou eu? E isso foi trazendo um enfraquecimento, um desânimo. E o medo tomou conta de Josué. Eu até aqui, sabe, tamanho, ele viu ali questões da morte de Moisés, tamanho da responsabilidade, além do medo de falhar. Já pensou? Deus tem um projeto, escolhe aquela pessoa e aquela pessoa não dá conta. Como é que vai ser? O medo de falhar? Como é que eu vou lidar com esse povo? Como diz a própria Escritura, diz que era um povo de dura cerviz, um povo de duro coração, povo difícil. Ele olhou e disse, eu não vou dar conta desse povo, Senhor. Eu não vou dar conta desse povo. E os inimigos? Amados, o início da jornada de Israel, no seu início, Israel não era conhecida por ter o maior exército, não. Isso foi lá depois, do tempo de Davi, de Saul. Israel não tinha nem matéria-prima, missionário Alessandro, para fazer arma. Na verdade, eles eram o menor povo. Como é que a gente vai conquistar alguma coisa? Quem está entendendo essa palavra? Veja só. Deus quer que você avance. Deus conhece teu coração. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está passando. 2025 está indo embora. 2026, se Deus quiser, está chegando. Possibilidades estão diante de nós. Você colocou o sonho no seu papel? Amém? Você tem orado pelos seus sonhos? Mas muitas vezes vem aquela sensação assim, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou realmente alcançar isso? É sobre isso que Deus quer tratar aqui com a gente, porque Ele nos conhece. Eu repito isso, o Senhor tem interesse sim em abençoar os teus filhos, porque é o nome dEle que vai sendo glorificado, é o nome do Senhor que vai sendo exaltado. Quem entende isso? E como o Senhor que sonda aqui o nosso coração, Ele dá o direcionamento, Ele traz a instrução. Primeira coisa, quando Deus percebe o sentimento de incapacidade e medo de Josué, Ele chega lá e faz questão de lembrar de coisas muito importantes. Primeiro, Ele vai lembrar da promessa que Ele tinha feito. Josué, escute, a terra que eu prometi
a Moisés que esse povo herdaria, eu vou dar essa terra. Escute isso. Não esqueça. Deus tem promessas para a sua vida. Outra coisa, para você guardar, preste atenção. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não vou deixar você sozinho. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Ei, você não está sozinho. Deus não abandona seus filhos. Deus não deixa para trás aqueles que o amam, que o buscam, que são fiéis a Ele. Jesus reforça aos discípulos dizendo isso: e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Até quando, irmãos? Fale alto para que de repente alguém não sabe. Até quando vai ser isso? A consumação dos séculos. Você pode lembrar para o seu irmão: irmão, lembre dessas coisas. Pode dizer: irmão, lembre dessas coisas. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. E Ele não vai deixar você sozinho, não. Alguns receberam, ainda bem. Alguns receberam. Lembra disso. Amém? Uma outra coisa que importante que ele faz ali para reforço para o coração de Josué. É sobre isso aqui. Sobre a palavra. Não se aparte da sua vida o livro dessa lei. Primeira coisa que ele fala em relação à palavra, sobre a palavra: obedeça. Obedeça a palavra. Alguém aqui deseja ver a promessa de Deus se cumprir? Obedeça a palavra de Deus. Princípio estabelecido por Deus que abençoa de fato a vida. Obediência. Se submeter à vontade do Senhor. A palavra de Deus que precisa ser conhecida, acima de tudo tem que ser obedecida. Se eu estou debaixo da obediência da palavra de Deus, eu estou coberto pela sua graça e pelas suas promessas. Deus tem um compromisso com quem é obediente a Ele. A obediência à palavra de Deus é fator determinante para abençoar a nossa vida. A obediência é algo tão importante, tão especial, que ele faz questão de reforçar para a turma do Antigo Testamento que gostava de queimar sacrifício. O Senhor não tem prazer em gordura de carneiro, não. O Senhor tem mais prazer em quem obedeça do que quem sacrifique. Então, primeira coisa, obedeça. Você, quem está procurando conhecer a palavra de Deus? E você está conhecendo a palavra, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Deus pede: se abstenha do mal, se afaste daquilo que desagrada o coração do Senhor. Obedeça ao Senhor. Obediência ao Senhor. Está chegando Natal. Vem que está chegando Natal. Vem que está chegando. Filho, você acredita que eu cantei essa música lá agora? Cantei, não foi, gente? Quem estava lá? Foi meio coisado. Você ficou rindo, né, missionário? Foi, eu cantei. Eu não sei cantar essa não. Bora, pastor, o senhor canta. Lá, 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 lá. Você vai entender o que eu quero chegar. Tem muita gente que não gosta muito da festa de Natal, porque diz que é uma falsidade nas ceias. Na sua casa não. A pessoa está ali com o coração travado para alguém. Ei, me ajude. Tive um dia corrido hoje. Eu sei que aqui tem um povo crente, tem um povo que conhece a Bíblia, né? Se alguém machucou você, o que é que Jesus manda você fazer mesmo? É o quê? Você entendeu? Vai fazer a ceia, vai reunir a família,
Não vou chamar fulano não, que eu estou sem falar com ele. Deus me abençoe. Me ajude, viu? Estou falando sério aqui. Diz que tem uma filha que ela não é muito querida não. Que a gente não pode andar muito com essa pessoa não. Que faz mal pra gente. Você sabe quem é o pai dela? O diabo. Quem sabe quem é a filha do diabo? A mentira. A gente pode mentir, irmãos? A gente pode mentir? Sim, pastor, só uma mentirinha. Existe mentirinha? Não. Quem está entendendo isso? É interessante que a gente fale de coisas básicas e simples, porque nós temos a tendência, às vezes, de tomar uma coisa para uma dimensão tão macro, assim, bem grande, e a gente acaba desprezando aquilo que é essencial, e sem saber, a gente anda em desobediência a Deus. Deus, Ele não aprova a desobediência. A obediência é que confirma a bênção de Deus na nossa vida. Então, Josué, escute, seja forte, seja corajoso. Pega essa palavra e obedeça. Pega essa palavra e cumpra. Amém? Uma outra coisa, me chamou a atenção também aqui, sobre a palavra ainda. Dá para botar o versículo 8, Bruni, aí? Josué 1:8, se eu não me engano. Isso. Não deixe de... as palavras desse livro da lei. Não deixe de mencionar. O sinônimo de mencionar. Falar, declarar. As palavras, elas têm poder. E nós precisamos aqui trabalhar esse hábito de declarar a palavra de Deus. Deus não diz assim... não é para ler, Josué, é para declarar, é para mencionar. Quando liberamos uma palavra, uma força também é liberada. Detalhe, se for palavra negativa, vai no mesmo peso. Se eu digo, estou cansado, sou fraco, estou triste, estou doente, sou derrotado, não vou conseguir. É exatamente assim que eu vou me sentir. Falei isso hoje pela manhã. Irmãos, a neurociência já confirma essa característica do nosso cérebro. A Bíblia já era adiantada há muitos séculos e séculos. Mas a neurociência confirma o seguinte: Aline, o nosso cérebro, ele não tem distinção de falso ou verdadeiro. É tudo verdadeiro. Então, se você anda dizendo que não aguenta, se você anda dizendo que é fraco, se você anda dizendo que não pode, que não consegue, isso vai gerar crenças dentro do teu coração, e assim vai ser. A Bíblia diz que assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Por isso que Deus, conhecendo Josué, pega essa palavra, meu filho, e fale, acorde de manhã e diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas livra. Você pode declarar a palavra? Amém? Declarar a palavra, amados. Só que vai o detalhe, fundamento. Para eu declarar, eu tenho que conhecer. Você anda lendo a Bíblia? Fiquei com medo agora. Você anda lendo a Bíblia, irmão? Qual é o seu tempo de leitura da Bíblia? É mais tempo que você passa no Instagram, parabéns para você. Mas se não for, corra atrás desse prejuízo. Porque sua mente está sendo contaminada com lixo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que quando eu declaro a palavra, essa presença de Deus, ela flui sobre a minha vida. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido.
O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, e Ele salva de espírito abatido. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Gente, quanto mais a gente lê, mais a gente declara. Pega uns versículos, copie, espalhe pela sua casa, bota na porta da geladeira, bote no guarda-roupa. Quando você acordar, leia! Declare isso. O que você anda declarando para a sua vida? Josué, meu filho, obedeça e mencione. Isso é bonito demais. Gente, isso é bonito demais. Por isso que quando temos o momento da liturgia do culto, que a gente está lendo, irmãos, a gente não está lendo qualquer livro, não. Estamos lendo a palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus é assim, aí. Ninguém vai resistir contra você, porque como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Amém? Encerrando, ele fala de obedecer, mencionar e meditar de dia e de noite. De dia e de noite. Isso significa o quê? Constância. É todo dia. É sempre. Não é só por um tempo. Não é só por um momento. E interessante que ele diz que só então, só depois disso, é que você vai ser bem sucedido. Depois da obediência, depois da declaração, depois da meditação, só então você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Seja muito forte e seja corajoso. Eu vou estar com você. Essa confusão aí não é sua sozinho, não. Não vou deixar, não vou desamparar. Repito isso, meu irmão e minha irmã. Não sei. Eu falei aqui só de 2 fatores. A insegurança, o medo. Mas tem muitas coisas que você pode estar trazendo para a sua vida, que podem estar parando. E Deus está vendo isso. E aí disse assim, ei, vá para a igreja hoje. Vá lá ouvir a palavra um pouquinho, vá. Deus te trouxe aqui para dizer, ei, eu quero que você avance. Seja forte e seja corajoso. Deus está vendo a insegurança, Deus vê o medo, mas Ele aponta por caminhos para que a gente lide com isso. A gente sempre fala isso aqui. Ser corajoso não significa ter medo de nada, não. Ser corajoso é ter medo, mas agir. Não deixar que esse medo pare. Não deixar que esse medo nos puxe para trás. Incertezas, inseguranças. Você está se auto-sabotando. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha consciência do valor que você tem para o Senhor. Você é sim importante para Deus. Estou fazendo isso para massagear seu ego, não. Estou falando aqui da palavra. Porque muitas vezes o mundo vai tentar diminuir, você vai tentar se diminuir. Você vai acreditar em muitas coisas que falaram para você e muitas coisas que você anda dizendo para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, coloque isso diante da palavra de Deus. Se tiver diferença, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra do Senhor. Ei, Deus tem promessas sim para a sua vida. Ele quer hoje, nessa noite, identificar sim coisas que podem estar limitando você. Do que é que você tem medo? Onde é que estão as suas inseguranças? Tem remédio para isso. É a palavra do Senhor. Amados, você conhece a história. Quem não conhece, vou dar spoiler. Irmãos, Josué conquistou a promessa de Deus. Josué enfrentou batalhas. Josué enfrentou lutas. Passou por situações muito difíceis, muito complicadas. Teve decepção, teve tristeza, mas viu milagres. Viu a mão de Deus agindo. Deus concedeu a vitória. Até o dia que ele entregou as escrituras, finalmente disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Josué. E Ele tem promessa também para a sua vida. Mas veja se não tem alguma coisa aí que pode estar tentando lhe comprometer. Deus quer tirar esses impedimentos.
Repito, 2025 já está acabando. Daqui a pouco chega 2026. Ah, pastor, para mim, quando muda o ano, para mim só muda a folhinha. Não vejo nada de bom. Para mim é tudo a mesma coisa. Escute, cuidado com esse tipo de pensamento. Cada dia de vida que o Senhor nos concede é um milagre. Cada respiração que a gente consegue fazer, isso é um milagre. Se Deus te sustentou até aqui, meu irmão, minha irmã, tenha certeza de uma coisa, Ele tem propósito nisso. Ah, porque tem muita luta, pastor. Seja bem-vindo. Esse é o caminho do Senhor. Quando Deus tirou o povo do Egito, tinha um caminho que era pela praia e até mais curto, pela orla. Oh, glória! Mas tinha um caminho que era pelo deserto. E Deus diz, vocês não vão pela praia não, vocês vão pelo deserto. E ali no deserto Deus tratou e manifestou a glória dele. Foi pelo deserto que Deus abençoou. Às vezes vem medo, às vezes vem sentimentos ruins na nossa vida. Mas Deus que vê, Ele diz, seja forte e seja corajoso. Não deixe que isso pare você não. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós hoje.